Pessoal, estou fazendo essa videoaula para fazer a correção das atividades da semana 4 do volume 7 dos PETs. Número 1. Qual a diferença entre migração e emigração? Bom, pessoal, migração é o ato de ir de um lugar para o outro. É o ato de transitar, o ato de viajar. A partir desse momento, está fazendo uma migração, né? A partir do momento que você se desloca para algum lugar, mesmo que se for uma viagem de um dia, que você vai voltar para sua cidade naquele mesmo dia, você está fazendo uma migração pendular, né? Que volta rápida, né? Enquanto você vai morar em outro lugar, é também uma migração. Então, o ato de migrar é o ato de transitar, de sair de um lugar e ir para o outro. E migração com I é quando você chega em um lugar, né? O seu ponto de chegada, né? Nesse ponto você sempre será chamado de imigrante, é aquele que chegou, né? Por exemplo, você deixou prazos para viver em São Paulo, lá em São Paulo, lá na capital, você vai ser conhecido como o imigrante, você será o imigrante lá. Emigração já é o contrário de imigração, é quando você deixa um lugar, emigração com E, quando você deixa, é o seu ponto de partida. Neste ponto você sempre será o emigrante, aquele que saiu, né? Dá o mesmo exemplo, se você sai de Prados para viver em São Paulo, aqui em Prados você será o emigrante, aquele que saiu daqui, ok? 2. O que é migração e quais são os tipos? Migração já falei, né? Tá meio repetitiva a pergunta. É o ato de transitar, de viajar de um lugar para o outro, seja por tempo determinado, indeterminado ou indefinitivo, né? E aí vão existir vários tipos de migração. Migração internacional, que é de um país para o outro, né? Quando as pessoas se deslocam de um país para o outro. Migrações internas, que é quando elas se deslocam dentro do próprio país. Migração pendular, que são aquelas onde o indivíduo se desloca todos os dias, ele sai de um ponto de partida, mas retorna no mesmo dia, né? Por exemplo, aqui vou dar um exemplo para vocês, em Prado. As pessoas que vão estudar, fazem faculdade, fazem São João ou Barbacena, que vão e voltam todo dia, elas estão praticando uma migração pendular, que é essa que vai e volta todo dia. Migração sazonal é quase igual a pendular, né? A pessoa vai se deslocar para um determinado local durante um tempo determinado, né? Ela vai ficar em um local durante um tempo determinado, depois retorna para o seu ponto de origem, para sua cidade de origem, para onde ela vive. Essas migrações sazonais, elas são comuns, muito corriqueiras, em épocas de colheitas, né, na agricultura, por exemplo, colheita de cana, as pessoas vão para trabalhar ali, enquanto está tendo a colheita de cana e depois retornam para suas cidades, ok? Migrações definitivas, que é quando a pessoa vai para um determinado local, passa a viver nesse local, ou seja, não retorna. Migrações espontâneas, que é quando a pessoa migra por livre, espontânea vontade, ela está migrando porque quer, não tem ninguém obrigando ela a fazer isso. E as migrações de refugiados, de fugas, né, que acontecem por algum motivo, quando por algum motivo as pessoas são obrigadas a migrar, sair do seu ponto de origem, do seu país de origem, sua cidade de origem, né? Pode ser por perseguição política, pode ser por indecorrência de uma guerra, né? E outros motivos. 3. Pesquisa a diferença entre migração e diáspora. Bom, a diáspora vai ser um tipo de migração, né? A migração, ela ocorre quando se há o deslocamento de pessoas de um lugar para o outro, seja muitas ou poucas pessoas, ou uma pessoa só, então isso tudo já é migração. Já a diáspora acontece quando milhares, milhões, muitas pessoas, né, se deslocam juntas ou na mesma época, na época bem próxima ali, de um local para o outro, né, quando elas migram, né, de um local para o outro. O êxodo rural, por exemplo, pode ter sido quando ele acontece numa mesma época, né, numa época bem perto, as pessoas se deslocam numa época bem perto, é uma diáspora, é uma saída em grande quantidade de pessoas de um determinado local para outro, né? Isso é uma diáspora. 4. Um dos principais tipos de migrações internacionais existentes é a chamada fuga de cérebro, que consiste, aí dentre essas aí a resposta certa é a D,
um deslocamento em massa de profissionais especializados e de grande conhecimento para outros países. Geralmente esses profissionais vão para países mais desenvolvidos, que vão ter mais, vão oferecer mais trabalho, emprego para o tipo de conhecimento, especialização que eles têm. 5. Identifique um aspecto relativo às tensões vividas na fronteira entre Estados Unidos e México na atualidade. Bom, as tensões vividas ali na fronteira entre Estados Unidos e México, elas acontecem, estão relacionadas, né, à entrada de pessoas legal, não, nesse caso principalmente ilegalmente nos Estados Unidos, né, via o México, né. Os latino-americanos e países e pessoas até de outros continentes usam, né, o México, a fronteira do México, para adentrar nos Estados Unidos. E aí a xenofobia de parte dos estadunidenses, que não aceita essa entrada de imigrantes, né? Isso até por parte do poder público, né? No último presidente que está saindo lá agora, que é o Donald Trump, era bem xenófobo em relação a isso, né? Inclusive dava declarações em relação a isso. A construção do muro na fronteira também gera bastante tensão. Tem um muro que foi construído lá e aumentado por esse presidente, pelo Donald Trump, causa bastante tensão na fronteira, né? Então, essa tensão que existe na fronteira e até um pouco entre os dois países está relacionada a essa migração, né, de pessoas para os Estados Unidos, né, principalmente de forma ilegal, que vão adentrar através das fronteiras ali entre o México, né, e os Estados Unidos.